Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estamos em pé, vamos fazer a leitura e em seguida nós meditaremos na mesma. Só vou rogar que os irmãos, por favor, não fechem as suas Bíblias, porque a gente vai meditar um pouquinho dentro do texto. Amém? Se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 8. Capítulo de número 8. Nós vamos ler um pouquinho sobre um homem muito importante em seu tempo, chamado Jairo. Amém. Capítulo 8, versículos 40 em diante. Que diz assim: Aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, e que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa que lhe havia tocado, e logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Amém? Podeis sentar, amados irmãos. Eu sou infinitamente grato por este privilégio de estar aqui nesta noite e poder ministrar nessa igreja tão importante, não só na cidade de Guarulhos, mas no nosso Brasil. E rever pastor Clementino, como alguém disse, o pastor Léo nos apresentando, disse que nós temos uma história, mas ele é a história. Olhou para o pastor Clementino, a gente tem que se recordar de tantas coisas maravilhosas, não é? E isso é tão bom. E assim são os projetos de vida nossos, né? Quando a gente é criança, o que a gente faz? Inventa história. Quando fica jovem, faz a história acontecer. Quando fica velho, conta a história. Então, é gostoso contar histórias, né? Pastor Clementino, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de estar aqui outra vez, nesse púlpito que foi consagrado ao Senhor, pelo Senhor, e que tem abençoado tantas vidas. Pastor Léo e os demais companheiros, um grande amigo que tenho aqui nesta noite, Pastor Júnior, quero aqui mencioná-lo, é um privilégio. Antes desse culto falávamos nele com um companheiro e amigo nosso daqui, é um grande amigo, e estar aqui com a minha irmã, me acompanhando, meu cunhado, é uma bênção, irmãos. Um sentado de cada lado, eu estou melhor do que Jesus na cruz, né? Graças a Deus por isso. Meus irmãos, falar de 77 anos de história de uma igreja é falar de muita bênção, e muitas bênçãos, né? Mas desfrutar desta bênção é mais importante do que somente falar dela, somente lembrarmos dela. É dizer, eu faço parte desta bênção, que é uma bênção abençoadora, pois pelo menos até onde conhecemos, esta é a missão da igreja. Lembrando-nos de que Jesus veio a este mundo, e quando ele veio, a sua função, a sua missão, não era anunciar o Evangelho. Ele veio para estabelecer o Evangelho. Mesmo porque, como ele ainda não havia morto e ressuscitado, a obra da redenção não poderia ser consumada até que ele gritasse na cruz: tudo está consumado. Depois de fazê-lo, ele comissionou a igreja
nos comissionou a nós, para que fôssemos os arautos, os mensageiros, os anunciadores, os pregadores das boas novas, que é o Evangelho. E essa é uma missão de todos nós. É da igreja como corpo, é da igreja em sua totalidade, mas aqui dentro deste recinto, se alguém se considera parte desta igreja, não pode viver isento de cumprir a sua missão, da grande comissão dada por Jesus Cristo à sua igreja, que era de pregar o Evangelho, de anunciar. Aliás, esse é o tema que foi selecionado, foi escolhido pelo Espírito Santo para que os irmãos, para que fosse desenvolvido nesses dias. E como é importante a gente pensar nisso, né? Pensar e refletir para que tenhamos nosso cuidado. Não faz muito tempo eu participei de um podcast e alguém mencionou uma postagem que uma pessoa fez, e geralmente, eu nunca faço algum comentário em postagens que eu vejo, mas gosto de ver, porque a gente se intera, fica sabendo o que as pessoas estão pensando, o que os incomoda, o que os alegra, isso é importante, não é? Então, uma postagem essa pessoa colocou e disse assim: chegará o momento em que nós teremos que evangelizar ou pregar o evangelho à mesma igreja. Aí eu não resisti e pus um comentário ali. Esse tempo já chegou faz alguns anos. Essa é a verdade. Por quê, irmãos? Porque a igreja pode correr esse risco, as pessoas da igreja, de transformar a alegria do evangelho, esse tempo que nós passamos aqui, que deleite, não é? Ouvir essas músicas, participar desse momento de adoração, de louvor, ouvir essas mensagens cantadas que nos exortam, que nos elevam até Deus, e aqui nós nos deleitamos, desfrutamos disso. Mas acontece de que a verdade da pregação do evangelho e a igreja, o centro, o âmago dela, não é aquilo que nós desfrutamos na presença de Deus, mas é estarmos aqui para sermos desafiados para cumprir a nossa missão e não dar-nos a nós mesmos o direito de esquecermos daquilo que o nosso mestre, daquilo que o Senhor deixou encomendado a nós. Que foi isso, não é? Jesus disse para os seus discípulos: vocês vão fazer o seguinte, para poder cumprir essa comissão, vocês vão até Jerusalém, e vocês vão ficar lá, até que do alto sejam revestidos de poder. E então, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até onde? Os confins da terra. Eu acho que isso aí todos sabemos, né? Podemos falar até de memória, ou não. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, vamos juntos. O irmão aqui fala para ele, da outra vez eu lembro que ele falou bastante, ele até falava na minha frente, quase que eu dei o microfone para ele. Vamos lá. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esta foi a ordem de Jesus. Alguém diz assim: Jesus pediu. Não, ele não pediu, ele mandou. Ou ele não é Senhor. Senhor não tem esse assunto de eu vou pedir para vocês, não, eu vou dar uma ordem. Esta foi a ordem para a igreja. Então, qualquer de nós que estejamos dentro desse recinto, teremos que nos encurvar diante dessa ordem do Senhor Jesus, dizer: o que queres que eu faça? Como aconteceu com Paulo de Tarso. E a gente se emociona às vezes, não é? Nós, os cristãos, quando olhamos para aquela que nós chamamos de igreja primitiva, e nós nos emocionamos e colocamos ela como imagem ilustrativa, e falamos sobre aquilo que aconteceu naquela igreja em Jerusalém. O que é que acontecia ali, irmãos? Tudo que alguém pode esperar em uma igreja, acontecia ali. O evangelho era pregado, pessoas eram curadas, manifestações do poder de Deus, da glória do Senhor, uma coisa extraordinária o que estava acontecendo em Jerusalém. E aquela glória era tanta, que nos conta Lucas, não é? No livro de Atos, que quando as pessoas queriam que o pastor da igreja, Pedro, né, orasse pelas pessoas, e era tanta gente, porque vinha gente de outras cidades, está descrito ali, vinha gente de outras cidades, para poder ver o que estava acontecendo ali, traziam-se os enfermos e colocavam em camilhas,
na beira do caminho, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse por sobre essas pessoas. Dizem que todos eram curados. Que coisa extraordinária. Não era sombra, lógico que não era sombra, mas era a presença de Deus, a glória de Deus. E vejam bem, irmãos, uma igreja que isso tudo acontecia, pessoas de outras cidades vinham até ela. E quando a gente vê que tudo dá certo em um lugar, quem se atreve a dizer que naquele lugar onde tudo dá certo, não está certo o que estão fazendo? Quem ousaria? Tanto é que mais de 2.000 anos se passaram e a gente continuou usando como imagem ilustrativa da igreja, a igreja primitiva. Porque ali tudo acontecia, ali tudo era bênção, e nós colocamos ali, é a nossa referência, porque ali tudo estava certo. Mas se nós cautelosamente formos analisar, a gente vai descobrir que por mais que tudo dava certo ali, aquela igreja não estava fazendo o que era certo. E como é que a gente descobre isso? Em primeiro lugar, porque ao percorrer o livro de Atos e a história dessa igreja, nós vamos ver que, de repente, aquela igreja tão cheia da presença de Deus, da glória de Deus, e tinha o reconhecimento da sociedade, e pessoas de outras cidades vinham, de repente começou a acontecer coisas estranhas. Perseguição. Perseguição contra os pastores daquela igreja, um jovem diácono pregando, foi apedrejado e morreu, o primeiro mártir, jovem, começando o seu ministério. Num dos sermões, uma das pregações mais belas e completas que nós encontramos na Bíblia, foi pregada por Estevão. Quem poderia entender esse moço morrer em tão terna idade, um futuro tão promissor, mas morreu. E aí, aquele começou daqui, de lá, e aquela pressão sobre a igreja. E se a gente para analisar, o que está acontecendo? Para a gente poder entender o presente de algum lugar, ou de uma situação, de uma história, de uma vida de uma pessoa, a gente tem que olhar o presente, mas para entender o presente precisa olhar o passado. E se alguém parasse para meditar o que foi o passado dessa igreja, para poder entender o que está acontecendo no presente, porque um presente de glória, a gente já viu, agora um presente de perseguição, que a gente não entende o porquê. Então, a gente precisa voltar outra vez ao passado. E quando a gente volta ao passado, a gente se lembra das palavras do Mestre. E ser-me-eis testemunha em Jerusalém. Onde mais? Judeia. Nós sabemos. A igreja de Guarulhos sabe. Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eles estavam fazendo isso? Eles estavam cumprindo essa missão? Não. Pois a Bíblia diz que as pessoas de outras cidades vinham, mas essa não era a comissão dada por Jesus. Não é para que as pessoas de outras cidades venham, é para que vocês cheguem até estas outras cidades. Mas eles se concentraram ali, porque ali, segundo eles, estava a bênção. E o Senhor foi apertando o cerco. Até que chega um momento, se a gente analisar, é lógico que isso foi uma colocação até não intencional, mas termina em uma coincidência muito interessante. Você vai ler no capítulo 1 de Atos, versículo 8. É Jesus dizendo, ser-me-eis testemunha, aí citando, Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra. E quando você vai no capítulo 8, versículo 1, você vai ler exatamente isso. E houve então, naquela época, grande perseguição sobre a igreja de Jerusalém, e ela se esparramou para onde? Samaria, Judeia, e se continuar lendo, no versículo 6 vai encontrar, e aqueles que iam por todos os lados, pregavam a palavra do Senhor. Ali se cumpriu a ordenança do Senhor, ide e pregai a todas as nações. Então nós temos que de quando em quando analisar a nossa vida, obviamente pessoal, que é importante, e não menos importante o que a igreja de fato está fazendo para não perder esta essência de anunciadores, de arautos, de pregadores do Evangelho. Porque se nós falharmos nesta missão, de alguma maneira o Senhor provocará alguma situação para que a gente desperte. E essas situações, às vezes elas são simples, às vezes o Senhor fala através de uma mensagem, de uma pregação, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não estou aqui em meu nome, eu estou aqui em nome do Senhor, para deixar bem alto
e sublime som esta palavra. Quem aqui está presente nesse lugar e tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu te desafiaria nesta noite a dizer: fala comigo, Senhor. Se a pessoa que está ao lado não quer, é outra coisa. Mas eu te desafio hoje a dizer isso. Vocês podem fazer isso? Se você quiser, diga: fala comigo, Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz. Amém? Graças a Deus que essa tem sido a sua oração. Então Jesus, quando ele vem e manifesta o que é o Evangelho, está ensinando, ele começa a ilustrar. Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que ele simplifica e assim ensina que a mensagem do Evangelho deve ser pregada de maneira simples. Coisas complicadas facilita. E o Senhor facilitava de tal forma que ele contava parábolas, ele ilustrava com ações. Em tudo o que ele fazia, ele estava revelando o quê? Aquilo que seria a missão da igreja. Nessa ocasião, que nós aqui lemos, vocês me acompanharam, não precisamos voltar a ler aqui, apenas vamos meditar no que aconteceu. Jesus então está passando por esse lugar, quando de repente alguém interrompe, não é? Alguém interrompe aquilo que Jesus estava fazendo, com o quê? Era um homem. E quando esse homem se aproxima, todos que estavam à volta se sentiram tocados por aquilo, porque era o homem mais importante daquela região. Quem era? Era o principal da sinagoga. Era aquele homem que dirigia, vamos colocar assim, apenas trazendo para o nosso tempo, que dirigia os cultos, era o pastor da igreja naquele lugar. O homem mais importante, mais conhecido, mais reconhecido, respeitado daquela região, de repente quebra, a multidão se espalha porque ele está chegando. Só que quando aquele homem chega, ele faz uma coisa tremenda que chamou certamente a atenção de todo mundo. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Não era a primeira vez que Jesus passava por ali. E certamente aquele homem, certamente, porque se foi procurar a Jesus é porque já sabia quem ele era. Já havia ouvido falar de Jesus. Mas é como aquela gente, aquelas pessoas que às vezes estão dentro de uma mesma igreja dizendo assim: tem muita gente que precisava daquela palavra. Ou seja, não eu. Porque eu sou uma florzinha de Jesus, eu não tenho, entendeu? O assunto não é comigo, eu sei, mas que bom, tem gente que precisa mesmo ouvir isso. Jairo, quem sabe, era um desses crentes, não é? Que costumava dizer: que bom que esse homem está dizendo essas palavras e até curando essa pobre gente, essas pessoas tão necessitadas, que bom que ele está fazendo isso, mas nunca, quem sabe nunca se aproximou, sequer se aproximou de Jesus para sentar-se e ouvir a sua palavra, ouvir os seus ensinamentos, porque isso é para essa pobre gente. Já ele não, imagina, um homem religioso, todo sábado estava ali. Tem gente que todo domingo vai à igreja direitinho, né, irmãos? Sim ou não? No nosso tempo também, né? Não é no sábado, mas é no domingo. Está lá direitinho, todo culto. Ele era uma pessoa que entregava os seus dias. Tem gente que dizima também direitinho. Faz tudo direitinho. Ele fazia tudo direitinho. Ele fazia tudo tão certinho que ele pensava que aquilo que Jesus estava trazendo, ele não precisava. Até que chegou um momento, irmãos, que já não valia religião. Chegou um momento que as influências desse homem não funcionou. Que os seus recursos financeiros, se é que ele tinha, não sei, provavelmente sim. Os seus recursos financeiros não foram suficientes. Chegou um momento na sua vida, onde uma filha sua única filha, se enfermou. E não valeu de nada. Os seus sábados na igreja, a sua influência, os seus recursos, de nada valeu. E a menina vai morrendo. E os médicos desenganam e dizem: a sua filha vai morrer, acabou. Nesse momento, no meio de um desespero profundo, esse homem se lembra e ouve: Jesus está passando por aqui. O que ele faz? Ele saiu desesperado ao encontro de Jesus. Irmãos, a gente às vezes se esquece, por mais que diga, que confesse, que diga que é verdade. E a gente: Jesus está aqui. Aqui, estou falando aqui hoje. Jesus está aqui. Vamos lá, Jesus está aqui. É verdade isso? Sim, Jesus está aqui. Mas quantas pessoas estão se jogando aos pés dele? Quantas?
Às vezes a gente está lá de longe dizendo, quem sabe alguém, e acha até bonitinho, quando às vezes em um culto, em um evento, em uma ocasião, alguém vai e se dobra diante de Jesus e chora diante dos pés. Fala, que bonito, alguém, olha, ele precisava, a gente não precisa. E tem gente, irmãos, que passa tempo e passa anos, e às vezes está em um culto maravilhoso, o Senhor fala com todo mundo, e o pregador, o mensageiro, o pastor, diz, irmãos, vamos orar. Irmãos, e tem gente que senta ali, que parece que um parafuso pregou ele no banco, e ele diz assim, não, eu vou sair daqui para quê? Se Deus quiser, ele fala comigo, eu falo com ele aqui, ele fala comigo, e nós dois estamos, olha, o que é isso? Eu não, se esquecem de algumas coisas tão importantes, tais como... Veja bem que Jesus, eu não lembro de Jesus ter dito, a minha casa será casa de canção. E aqui nós cantamos canções lindas. Eu não lembro de Jesus ter dito isso. Eu não lembro de Jesus ter dito que a casa do meu pai será chamada casa de pregação. Porque aqui vem um pregador e se esforça e fala. Mas Jesus nunca disse isso. Mas uma coisa eu me lembro que ele disse. A casa do meu pai será chamada casa de... O que acontece conosco, irmãos? O que acontece conosco? Que na hora da canção todo mundo canta. Na hora da pregação a gente coloca os nossos ouvidos ali. Mas na hora da oração, tem que falar, olha que bênção. Olha, 10 pessoas estão ali orando. Olha que maravilha. Porque eles precisam. Irmão, tem gente que não se dobra. E se senta ali naquele banco e às vezes quando fala, vamos orar, irmãos. Seria o momento em que a igreja deveria se reunir em pé, onde estivesse, e clamando, e falando com o Senhor, respondendo, dialogando com Ele, porque nós falamos com Deus através dos louvores da adoração, por meio da pregação, o Senhor fala conosco, e é hora de respondermos a Deus através do que? Da oração. Eu entendi, Senhor, eu aprendi, Senhor, eu me disponho, eu ouço a Tua voz, eis-me aqui, Senhor, aleluia. Se não houver esse diálogo, não existe relação, não existe comunhão. E é importante que a gente tome cuidado e nos autoanalise, porque quando a gente vem a casa, irmãos, eu não sei, os anos que eu tenho de viver na casa do Senhor, em ministério, claro, eu nasci em um lar cristão, né? Não vou dizer outra coisa, tem gente que nasceu em um berço cristão, eu não tive essa sorte, naquele tempo ainda não fabricavam berço cristão, era só berço comum, né? Outros que, né, nasceram na igreja, eu também não tive, a minha mãe correu para o hospital, irmão, e eu nasci no hospital, não teve jeito, mas dou graças a Deus que o meu lar era cristão, né, onde a gente nasceu, e a gente se acostuma, se habitua a isso, e de repente a igreja é só um lugar de reunião, de comunhão, que já é uma grande coisa, mas não é tudo, nós sabemos que não é tudo, nós somos arautos, nós somos anunciadores, nós somos convocados para sermos pregadores desta palavra, e quando alguns dizem, mas eu não sei como falar, e o falar não é o mais importante, irmãos, ainda que a fé é pelo ouvir, mas a gente tem que pregar o evangelho todo o tempo, ainda que às vezes tenhamos que usar palavras. Pregar o evangelho com a nossa vida, com a nossa conduta, com as nossas ações, com o testemunho que nós damos. Estarmos pregando o evangelho para que não sermos meros religiosos, que no domingo somos os melhores crentes e depois a ver. E aí, na hora de orar, pessoas param ali e dizem, não, quem quiser, eu acho que eu não preciso. Irmãos, olha, até que venha acontecer com alguém que a gente não espera, ninguém deseja isso. Tem um mínimo de consciência, nem quero dizer amor, consciência. Queira ver alguém chegar na situação de um Jairo. Aí sim, não importa a roupa que eu trouxe, não importa quem eu sou, não importa quem me veja, não importa o que falem, corre e se lança aos pés do Senhor. O desespero leva até ali. Ali ele não se importou que a gente dissesse, é Jairo, é ele, é o principal, é ele mesmo, é o príncipe, é ele mesmo. E ele lá com o seu joelho dobrado, irmãos, inclinemo-nos diante do senhorio dele.
Porque hoje nós podemos fazê-lo voluntariamente, dobrar os nossos joelhos, adorá-lo, orar, levantar as nossas mãos. Nós podemos, mas hoje tem gente que recusa. Não, eu não. Irmão, faça-o agora, para já ir praticando. Sabe por quê? Porque haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E por que esse momento não é nosso hoje? O que é que acontece quando chega o momento de nós orarmos? Parece que ficamos travados ali. Sabe o que é isso, irmãos? Às vezes é a síndrome de Lúcifer. É uma faísca de rebelião. O pregador disse, mas eu faço como eu quero, eu tenho consciência, eu sei o que eu devo fazer, eu sou, quase a quarta pessoa da Trindade já. Que bênção, as florzinhas de Jesus. Mas, meu irmão, na verdade, nós somos tão dependentes de Deus, tão necessitados dEle. Nós não podemos nos esquecer disso em nenhum momento, irmãos. Porque é terrível chegar uma hora que a gente começa a fazer uma autoanálise assim, não, olha, eu era pobre, necessitado, mas o Senhor transformou a minha vida hoje, graças. E olha, eu não sei, os pastores estão aqui, eu não sei eles, mas no meu caso, com 47 anos pregando o evangelho, mas né, quando eu era jovem, ele pregava lá, o pastor Clementino me dava oportunidade para pregar, eu era jovem, 50 anos pregando o evangelho, eu não me lembro, não, na minha mente não, pode ser, mas não me lembro, que alguém tenha entrado na igreja para dizer assim, pastor, eu vim aqui hoje para entregar a minha vida a Jesus. Por quê? Sabe por quê? Porque minha vida é tão boa. A minha família é uma harmonia, tem saúde, serviço, a minha conta bancária, nossa, eu tenho sido tão próprio, por isso que eu vim aqui receber Jesus. Eu não lembro. Agora, gente destruída, família destruída, à porta da morte, sem ter o que comer, isso eu já vi de montões chegando lá, que Jesus tenha... Irmãos, clamemos pela misericórdia dEle hoje, enquanto nós o podemos encontrar, porque não sabemos que naquele momento, qual será o caminho, a direção, o que faremos, mas se nós vivermos esta vida de comunhão com o Senhor, de ouvirmos a sua voz, de vivermos naquilo que Ele nos chama a atenção para que vivamos, o nosso coração pode ter paz, porque venha o que vier, a gente sabe que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Por isso existirá sempre a paz em toda e qualquer circunstância de nossa vida. A paz, não por causa de nós, mas por causa dEle, porque Ele está conosco e Ele pode, e Ele faz, e Ele quer fazer. Deus seja louvado. Nunca sejamos nós contados como a igreja de Laodiceia. Rico sou e de nada tenho necessidade. O Senhor me prosperou muito, oh aleluia. Sou referência para muitas pessoas, a minha vida é um espelho. As pessoas têm que olhar em mim, para mim. Essa era a autoanálise que a igreja de Laodiceia fazia. Aí chega Jesus e fala, isso é o que você vê de ti. Agora eu vou te dizer o que eu vejo. Você se acha rico, mas eu te vejo pobre. Você se acha com tudo, eu te vejo sem nada, nu, miserável. É isso que você é. É isso que você é. Ou seja, a visão de Jesus. Irmãos, por isso é bom a gente ouvir a voz do Senhor para entender como Ele nos enxerga, como Ele nos vê e quem é Ele para nós. Nunca mais alguém que vem ao Senhor terá sede. Não é que não sentirá sede, é porque sabe onde está a fonte, que é Ele, Jesus. Então que gozo nós temos. Mas a nossa missão não é internalizarmos isso, vivermos esse gozo, senão que temos o dever de anunciar. E quando nós não entendemos, olha, irmãos, o Senhor está falando hoje. Quantos dizem amém? Aí Jairo fala para Jesus, Jesus, a minha filha, aí ele conta toda a sua necessidade, na hora da angústia. Jesus é tão bom, né, irmãos? Que tem gente que às vezes fica lá com o seu narizinho em pé, se Jesus quiser ele vem aqui e faz, se ele quiser ele tal. Aí na hora da necessidade corre e se surpreende com o amor de Jesus, com a paciência dele.
Aquele homem se lança aos pés, Jesus olha o desespero dele e fala: Jairo, vamos para sua casa. Oh, que alegria. Jairo, vamos lá, Jesus, é logo ali, vamos lá, rapidinho a gente chega. Pediu licença para a multidão, e vai saindo, e o povo abrindo o caminho, e de repente Jesus para. Ele: o que aconteceu, Jesus? Não, aconteceu alguma coisa, quem foi? Alguém aqui me tocou. E os discípulos logo, né, Jesus, mas a multidão te aperta, o Senhor diz, alguém me tocou de uma forma diferente. Porque eu senti que de mim saiu o poder, alguma coisa aconteceu aqui, quem foi? Jesus já não sabia, mas ele sabia, irmão. Jesus, ele olha para nós assim, a gente pensa assim, será que ele está me vendo? Ele está te vendo sim. Ele conhece toda a tua vida, ele sabe tudo. Ele está olhando para nós. Ele olhou, e aquela mulher que estava ali, uma mulher ali no meio, aquela mulher meio sem graça, porque não sabia nem como se manifestar, porque tudo ali estava errado. Tudo estava errado. Príncipe ajoelhado está errado. Uma mulher, na sua cultura, no seu tempo, ela não poderia estar no meio de uma multidão de homens, ainda mais desacompanhada. Pior, o seu estado, segundo a lei, era de imundície. Porque tinha vindo o seu período, não havia parado, uma hemorragia constante, ela não poderia estar, é considerada imunda, não podia entrar na sinagoga. Agora, no meio de uma multidão de gente, aquela mulher, e eu fico imaginando a figura física dela, aquela mulher ressecada, aquela mulher anêmica, aquela mulherzinha feia, aquele monte de roupa em cima e os seus ossos pontiagudos saindo, tão magra que ela estava, acabada, destruída, aquelas olheiras terríveis, e aquela mulher tremendo, com medo, como diz a Bíblia, Jesus, fui eu. E Jesus, imagina, irmãos, imagina aquele olhar terno de Jesus para aquela mulher. E quando Jesus olha para ela, ela diz assim, Jesus, eu vou contar para o Senhor por que eu fiz isso. Eu sei que eu fiz errado, Jesus. Eu me meti no meio dessa gente, mas eu vou contar para o Senhor, Jesus. É assim, ela começa a narrar toda uma história. Irmãos, quando a gente lê em 1 minuto, em 30 segundos, mas imagina a história. E ela contando toda essa história, ela começa desde lá, irmãos, e ela é mulher. Que se é homem, ele conta, terminou a história, agora a mulher, começa o detalhe, era uma vez e um dia, e vai contando a história, e fala, Jesus, eu era bem de vida, eu estava na casa do Senhor todo o tempo, e um dia veio, o Senhor sabe o meu período, e ele não cessava, e o meu marido me deixou, porque a lei permite isso, que a mulher fora repudiada pelo marido, se ela estivesse nessa condição, e eu sou uma mulher repudiada, Jesus, eu até tinha dinheiro, Jesus, eu tinha posses, mas eu fui, e me indicava um médico ali, me indicava uma solução ali, eu ia, não resolvia, e o meu dinheiro foi acabando, Jesus, olha Jesus, eu preciso explicar para o Senhor, olha, tem um médico lá que me disseram, ele ia contando, mulher. Em algum momento Jesus disse para ela, ei, vamos terminar isso aí. Não, irmãos, olha o mestre, paciente, ouvindo, continue, filha. Oh, irmão, às vezes você guarda tanta coisa dentro do teu coração, tanta dor, tanto desprezo, tanta solidão, não tem a quem contar, e quando quer contar, não tem a paciência de te ouvir. Por isso que Jesus fala, quando você estiver cansado, lembre-se de uma coisa, entra no teu quarto, fecha a porta e conta tudo. Eu estou ali para te ouvir, cada detalhe da tua vida, aleluia. Oh, Senhor maravilhoso. E Jesus foi ouvindo a história, e ela foi contando, e disse, Jesus, e isso é coisa velha, faz 12 anos que eu estou assim, Jesus, e ando para um lado, e ando para o outro, e eu ouvi alguém dizer, e eu prestei atenção, disseram que o Senhor curava, que o Senhor tinha poder, que o Senhor, Jesus, o meu coração estava tão triste, eu tão só, eu não tenho mais família, eu não tenho amigos, eu não tenho igreja, eu não tenho nada, Jesus, e quando eu soube de Ti, eu vim correndo, e eu disse, eu preciso chegar onde ele está, eu preciso chamar a atenção dele, eu preciso chegar perto dele. Jesus, eu não podia entrar, o Senhor sabe como é a situação aqui, mas eu me joguei no chão, aleluia, eu me joguei no chão, outra vez, eu me joguei no chão, e disse, se eu puder pelo menos tocar na orla do seu vestido, eu sei que serei curada.
é o chão, não é o lançar-se, é atitude, é atitude. E aquela mulher disse: Jesus, e aconteceu alguma coisa, eu estou sentindo. Aconteceu, e Jesus olhando para ela, escutando toda aquela conversa. Ah, irmãos, que lindo ouvir isso, não é? Todos nós nos alegramos em ouvir, em relembrar uma história como essa. Mas no meio daquela multidão tinha alguém que não estava muito feliz de ouvir essa história toda. Quem era? Quem? Ah, claro. Se Jairo acabou de apresentar o problema do Senhor na sua casa, Jesus fala: eu vou, de repente interrompe todo aquele assunto, porque por mais bonita que seja Jesus e eu. E a minha filha, Jesus, está morrendo, Jesus. Mas Jesus parou ali e fez com que Jairo, escutem bem, irmãos, o pastor, o principal da sinagoga, tem uma história, Jairo, que não sou eu que preciso ouvir, porque essa eu já conheço, mas você precisa ouvir. Você vai ouvir toda a história dessa mulher, sem palavras. Jesus fez isso. Você fica aqui, porque agora você precisa de mim, não é? Então fique aqui e ouça essa história inteirinha, com paciência. Escute. E quando a mulher foi contando, foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quantos anos? Quantos anos tinha a filha de Jairo? Upa! Olha a coincidência. A mulher, 12 anos, Jesus falou: pois bem, Jairo, nós vamos para a sua casa. E alguém disse: Jairo não precisa mais, sua filha já morreu. Jesus, não tem mais jeito. Jesus: calma, filha, quem vai indo para lá sou eu. Eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que alguém esteja morto, na minha presença revive. Eu ressuscito. Jairo, calma, eu estou indo para a sua casa. Mas o mais importante, eu queria te dar uma lição antes de chegar lá. E a grande lição é essa: enquanto você criava a sua filhinha bonitinha, durante 12 anos, bem vestidinha, maravilhosa, bem cuidadinha, indo para a casa do Senhor cada sábado, toda bonitinha, religiosamente, a tua filha era bem cuidada, enquanto que a minha filha andava vagando de um lado para o outro, precisando de uma mão amiga, de um abraço, de uma ajuda, e nada tinha minha filha. E Jesus disse para ela: vai em paz, filha, a tua fé te salvou, filha, aleluia. Aquela mulher sai andando. E Jesus diz para Jairo: agora vamos para a sua casa, Jairo. Você aprendeu a lição, Jairo? Você ouviu, Jairo? Você entendeu, Jairo? Se você entendeu, então agora vamos resolver o teu problema. E Jesus foi para lá e ressuscitou a menina, porque Ele é a ressurreição e a vida. Para Ele não há impossível, não há barreiras, não há operando eu. Agora, observem bem que Jesus está fazendo a mesma coisa conosco nessa noite. Nos fazendo ouvir uma história. E claro que eu nunca serei capaz de detalhar, ainda que eu chamasse uma das irmãs aqui que tem essa capacidade de detalhista, como naturalmente são as nossas irmãs queridas, não conseguiria narrar a história dessa mulher. Mas o Senhor está falando para nós nesta noite. Irmãos, em nome de Jesus, não nos acomodemos naquilo que somos e onde estamos. Oh, eu tenho o céu por herança, Senhor, que maravilha você tem. Mas Ele diz: Senhor, eu estou aqui. Jesus fala: eu queria você ali, e você continua aqui. Eu estou feliz em te ver aqui cada domingo. Eu estou feliz em te ver na minha casa cada domingo. Mas eu quero que você se lembre cada instante, cada dia, cada minuto, que lá fora, tem gente morrendo. Lá fora, tem gente lá fora. Aleluia! Tem pessoas que dizem assim: mas eu não tenho esse dom de sair para o evangelho. Ah, tem. Você pode não ter o dom de falar, mas a tua vida, convidar alguém para vir à igreja. Pense bem. Por 1 minuto apenas, ou não, 10 segundos. Pergunte-se: quanto tempo faz que você não convida alguém para vir à igreja? Quanto tempo faz que você não traz alguém para a casa do Senhor? Tem gente que diz: não, é porque lá o assunto é entre nós, é para nós. Irmão, não se preocupe com isso.
Se preocupe em fazer a sua parte. Dizer para o Senhor, Senhor, eu não posso passar um domingo sem levar alguém à tua casa. E se não consigo aquele domingo, tem que ficar incomodado. Ou seja um parente, ou seja um amigo, ou seja um vizinho, um colega de trabalho, seja o que for. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sei pregar, mas eu sei quem sabe. Alguém lá na igreja vai fazer, alguém vai pregar nessa noite, alguém vai ministrar e o Senhor vai fazer a obra. Irmãos, e tem gente até preocupado, mas depende de quem vai pregar. Irmão, não se preocupe com isso. Eu não me esqueço jamais de um jovem que tinha em nossa igreja lá nos Estados Unidos. E ele se converteu ao Senhor e logo foi para o seminário estudar a palavra de Deus. Posteriormente eu descobri que o seu pai era um professor universitário, um homem muito culto, mas um ateu, e ficou revoltado com o filho. Meu filho, como você... Mas, irmão, por mais que o moço tentasse, era uma barreira entre ele e o pai que não existia para nenhuma outra coisa, exceto aquilo. E um dia ele insistiu com um professor que ele gostava muito. Eu conheço essa pessoa, todos os personagens dessa história. Os irmãos vão embora? Não, né? É a turma do apoio aí, irmão. Glória a Deus. Deixa eles, são invisíveis agora, irmão. É que eles anunciam as boas novas para a igreja. E para mim, como dizendo assim, pastor, é hora de parar, entendeu? Mais ou menos por aí, né? Tá bom. Porque se deixa por minha conta, irmãos... É que eu estou com a garganta meio ruim, então eu não consigo pregar mais do que 10 horas quando eu estou com a garganta ruim. E esse moço, irmãos, tanto havia insistido, convidado o seu pai para que fosse igreja, o seu pai nunca quis ir. Esse dia, o doutor Torres ia pregar, e ele vai e fala para o pai, pai, hoje o meu professor vai pregar, meu professor do seminário. Por favor, pelo menos para conhecê-lo, professor que eu gosto tanto, admiro tanto. E ele, lá que o pai vá, porque ele vai ouvir o Dr. Torres. O Dr. Torres é uma pessoa tão culta, tão preparada. Meu pai vai ver que no meio dos cristãos tem gente como ele, que fala de fato a palavra. E o pai, tá bom, meu filho, eu vou lá ao culto hoje. E o homem vai. Quando chega no culto, o rapaz, naquela expectativa, o Dr. Torres se levanta e fala assim, hoje eu quero pregar, falar com vocês sobre a genealogia de Jesus. Imagina, irmãos. Sabe aquele pedacinho que todo mundo pula? Ele falou, eu vou pregar aqui. E começa. E que fulano de tal nasceu e fez o quê, viveu tantos anos e morreu. E logo veio seu filho, e nasceu, e morreu. E vai dar a genealogia. Até que no fim, para que vocês entendam que Jesus não foi insertado na história por vontade de alguém, mas ele é parte da história, e aí no fim nasce Jesus, aí está o Jesus histórico, e apresenta aquilo, que bonito e tal, e quando ele termina de falar tudo aquilo, ele pergunta, tem alguém que quer aceitar Jesus? O moço falou, meu Deus, desesperado ali, doutor Torres, eu tinha tanta coisa bonita que o senhor fala na aula, mas que vem falar, e de repente, irmãos, ele fala, aí tem um senhor, quem era? O pai do rapaz. Levanta a mão e eu quero. E vai para frente e se ajoelha sem ninguém mandar. Ajoelhou-se o homem ali e oraram por só ele, ninguém mais. Oraram por ele, o menino emocionado, meu Deus, o que aconteceu? A pior pregação que eu ouvi nesse ano esse homem fez aqui. A pior aula que ele deu foi essa. E o homem, quando o homem se levanta, o filho corre lá no pai. E quando vão saindo da igreja, ele fala, pai, o que foi? Foi algum louvor? O que é que foi? Ele falou, não, foi o que aquele homem pregou. Aquilo me tocou de uma maneira tremenda. Falei, mas o que ele pregou que tocou? Ele falou, o homem começou a falar que não sei quem nasceu e que viveu tantos anos e morreu. Nasceu, viveu tantos anos e morreu. De repente eu comecei a pensar assim, eu também vou morrer. E o que vai ser da minha alma? É melhor eu me acertar com Deus agora. Irmãos, Deus trabalha como quer. A obra quem faz é Ele. Faça a tua parte, porque a do Senhor Ele sabe como fazer e fazê-la bem. Aleluia. Mas o primeiro pensamento nosso é: quanto eu tenho sido produtivo nessa obra? Às vezes no meio desse povo que aqui temos, alguém que com a desculpa de que uma pessoa fez para ele, olhou com cara feio, desprezou o que ele fazia, deixou o ministério, deixou de exercer a sua função na igreja. Alguns que quem sabe disseram todo o tempo, mas eu não sou capaz de nada, eu não sei falar, eu não sei. Irmãos, nós somos membros de um corpo.
E não importa qual é a parte do nosso corpo. Hoje a pessoa faz aquela... Algumas mulheres, né, fazem aquela sobrancelha assim, diferente assim, né, que pinta. Tira aquela aqui e pinta. Sem problema hoje. Mas até isso aqui, irmãos, tem uma função. Era para quando as pessoas iam transpirando, não fosse aos olhos, fosse desviado. Olha os detalhes, tudo tem uma missão a cumprir no corpo. Você tem uma missão a cumprir nesse corpo. A única coisa que você não pode fazer é nada fazer. Mas que tal se ao invés de nós ocorrermos no mesmo erro da igreja de Laodiceia, dizer tudo tenho, tudo sou, eu sei que tudo vai bem comigo, então ninguém vem a me exortar a nada, porque tudo vai bem na minha vida, eu acho que eu estou fazendo tudo certinho. Lembre-se que nem sempre fazer tudo certo quer dizer que está certo. Nós precisamos perguntar ao Senhor, Senhor, e hoje o Senhor, nós declaramos aqui que acreditamos que o Senhor está nesse lugar, amém? Nós declaramos aqui, Senhor, fala comigo, amém, irmãos? E se nós temos certeza de que o Senhor está aqui e pedimos, fala comigo, Ele está falando. E se Ele está falando é porque esta mensagem é para cada um de nós. Ninguém está isento em dizer, eu não faço parte, você faz, porque o Senhor te trouxe aqui. E sabe, não foi você quem escolheu estar aqui nesta noite. Você quem sabe pensou, eu vou na sexta, não, eu vou no sábado, não, eu vou, e tentou e não conseguiu. E no domingo o Senhor foi abrindo todos os caminhos. E uma coisa que aconteceu, não aconteceu, e você veio e você está aqui. Por quê? Porque não foi você quem escolheu o domingo, não foi você quem escolheu estar aqui nessa noite, mas não fostes vós, diz o Senhor, quem me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele sempre escolhe, Ele te escolheu para estar aqui nessa noite, porque essa palavra era tua. Ele queria falar com você, Ele queria comunicar-se com você, com você, com você. Quem é você? E você pode nesta noite dizer, é com qualquer outra pessoa, menos comigo. Ou você pode dizer, pode não ser com mais ninguém, mas comigo eu sei que Ele falou. E se você sabe disso, por favor, irmão, pense nisso. Como é importante na nossa vida. Eu encerro com essa breve ilustração. Há muitos anos, muitos mesmo, quando uma pessoa teve essa brilhante ideia, que agora já tem no mundo inteiro, um homem que tinha um restaurante de frutos do mar, ele decidiu fazer uma inovação. Volto a dizer que hoje já não é mais nova. E ele então fez um aquário enorme no seu restaurante e colocou os peixes ali. As pessoas vinham, tem peixe fresco? Ele falou, pois não, o senhor escolhe. E a pessoa escolhia o peixe que queria, tirava na hora, peixe fresquinho. Irmão, esse restaurante, mas foi uma beleza. Olha, dava volta no quarteirão, as pessoas para poder chegarem ali e comer naquele restaurante. E o homem feliz, e o negócio dele crescendo cada dia, e famoso, e vinha gente de outras cidades, e tal. Aí, passado um tempinho, ele começa a perceber que a fila foi diminuindo, de repente, olhou para o restaurante, cadeiras vazias, e não tinha gente, e ele, o que aconteceu? Falou, bom, o único que pode responder disso é esse povo. E começou a perguntar para as pessoas, escuta, tem alguma coisa diferente aqui, que não está bem, que não é, até que alguém meio corajoso, ele assim, olha, eu venho aqui porque estou acostumado, mas todo mundo está dizendo o mesmo. O que é? Não sei, alguma coisa aí, o sabor do peixe parece que não é o mesmo. E ele disse assim, como é? É o sabor do peixe. Eu falei, não é possível. Mesma qualidade de peixe. O cozinheiro é o mesmo, o sistema é o mesmo, tudo é igual. E o homem procurou e nem encontrava a resposta para aquilo, irmão. Aí ele chamou um psicultor. E a pessoa veio, começou a analisar, conversou com algumas pessoas peritas no assunto. De repente disse assim, eu acho que tenho a resposta do senhor. Foi embora. Passados uns dias ele vem lá com uma caixinha, uma coisa, e fala assim, olha, aqui tem um peixe, coloca aí dentro do seu aquário. Mas que peixe é esse? Não, só coloca ele lá. Um peixinho pequenininho, aqueles peixinhos grandões, bonitos. Ele pega o peixe e solta lá dentro. A hora que o peixe cai lá dentro, irmãos, aquela peixaiada que tinha lá começou uma correria. E o peixinho saía até dentro, então era uma traíra, irmão. Peixe que come peixe. E o peixinho foi atrás, pegou um, ele falou, mas moço, você está maluco, colocar um peixe que vai acabar com o meu... Ele falou, calma, olha o tamanho do bichinho. Ele não consegue matar todos esses peixes, é um só a cada mês, fica tranquilo cada semana. Aí, mas irmão, o que ele falou? Olha, o senhor fique tranquilo, não precisa pagar nada, daqui 3 meses eu volto.
Se deu o resultado, o senhor me paga. Se não der, eu até lhe restituo e tiro esse peixe daí. Tudo. Mas não, fica tranquilo, foi embora. Depois de 3 meses ele volta. E aí? Não sei. Não sabe o quê? Olha como é que está meu restaurante cheio. O povo começou a voltar. Devagarinho e um chamando o outro. Eu não sei o que aconteceu. Ele falou, pois vou explicar para o senhor. O que é? É que é o seguinte, o senhor tinha todos esses peixes aí, muito cômodos. O senhor todos os dias, na hora certinha, ela dava comidinha para ele. Eles lá, ó. A comidinha vinha na boquinha dele. Esses peixes, biologicamente, eles têm a mesma constituição nossa. E começaram a ficar assim nessa vida bucólica e de repente as toxinas começaram a ficar na sua carne e aquilo contagiou e modificou o sabor da carne. Quando nós colocamos essa traíra, esse bicho aí dentro, essa peixaiada começou a se movimentar, tudo para a academia, e na esteira, e na escadinha, e Falou, a peixaiada ficou tudo saudável e voltou a ter o sabor que tinha antes. Mas foi necessário colocar um predador ali dentro. Irmãos, nesta noite eu os desafio, eu os alerto, em nome de Jesus, ouça o pregador, para que o Senhor não tenha que colocar um predador na sua vida. Tem muita gente na igreja, amém, amém, amém. A comidinha na boca, ele, amém, amém. Será que o Senhor precisa colocar um predador para que exista movimento nesta vida? Será, irmão? Será? E quantas pessoas entendem, mas às vezes não pensam no que Jesus pode ser para nós, no que Jesus pode ser para aqueles que nos rodeiam. Mas hoje nós vamos orar a Deus. E quem sabe você pode renovar o seu pacto. Lembra no começo da fala que a gente disse, seria um momento que toda a igreja deveria tomar essa iniciativa. Mas todos os que quiserem, nós vamos sair do nosso lugar, enquanto a gente canta uma mensagem de Deus para nós. Tem aí, eu não senti uma ordem. Não, né? Vamos ver? Vamos ficar em pé. E todos que quiserem, saiam do seu lugar agora e diga, Senhor, eu quero renovar o meu pacto contigo, nesse 77º aniversário da igreja, eu quero renovar o meu pacto. Senhor, toma-me em tuas mãos, para que eu não sei, mas eu estou à disposição. O que queres que eu faça? Saia do teu lugar e venha até a presença do Senhor, porque Ele é tudo o que você precisa, é tudo o que o mundo precisa. Como dizia esta bela canção, quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Aleluia. Saia do teu lugar, irmão, venha até aqui à frente. Você pode ser crente por tantos anos, mas diga ao
ao Senhor: Senhor, se tem alguma coisa que tenha que mudar na minha vida, muda tu, Senhor, mudas na minha vida o que for, toca no meu coração, abre os meus olhos, para que eu veja o que está certo e o que está errado, porque eu quero corrigir. Estamos na presença do Senhor. Não espere um predador chegar à tua vida, para que você venha diante do altar de Deus dizer: eu preciso de ti, Senhor. Nós precisamos dele hoje, hoje, hoje. Se ouvires a minha voz, diz o Senhor, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Vinde a mim. Estás cansado, estás cansado da religiosidade, do mesmismo, de mais do mesmo. Vinde a mim. Estás cansado, eu te faço descansar. Toma sobre ti o meu jugo, aprende de mim, eu sou humilde, ser manso de coração. Uma vez mais, quando a vida se torna difícil. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém. Bem, Jesus está dizendo: vem. Em nome de Jesus, em algum momento essa palavra falou no teu coração, saia do teu lugar. Em nome de Jesus, vence as trevas e venha para a luz do Senhor. Oh, aleluia. Hoje pode ser o teu grande dia, em que o impedimento de Deus chegará para não permitir que predadores alcancem a tua vida, a tua família. Vem, hoje é o dia. Aleluia. Dizendo: vem filho, vem filha, vem filho, vem filha. Tem algum impedimento em sua vida que só eu posso romper, só eu posso romper. Ouça a voz do Senhor e venha ao encontro dele. Não se coloque como um Jairo, de que nada tenho necessidade. Não te coloque como uma igreja de Laodiceia, de nada necessito. Mas diga: Senhor, sou eu quem preciso cada dia de ti, da tua presença, do teu poder, da tua graça. Os irmãos que estão aqui, olhem para o chão, por favor. Se você puder dar 3 passos à frente, faça isso, para que as pessoas que estão chegando possam estar mais perto nesse lugar. Aleluia, 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 oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, Rikamalabataya Masai, oh aleluia. Você pode estar passando por essa aflição hoje, mas o Senhor está dizendo nesta noite: é meu filho, é minha filha, você não volta igual, você não precisa se arrastar, não. Eu fui quem desci para encontrar-te. Oh, aleluia. O inferno pode haver preparado uma estratégia para destruir a tua vida, destruir o teu lar, destruir a tua saúde. Pode estar tudo pronto, planejado no inferno. Mas neste momento, quando você se aproxima de Jesus, o inferno diz: deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ele se aliou ao Todo-Poderoso. Aleluia. Ninguém tocará o teu lar, ninguém tocará a tua vida, ninguém tocará. Poderão cair 10.000 ao teu lado, 1.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Por quê? Porque o guarda de Israel estará com você. Porque no teu coração houve uma atitude humilde em dizer: Senhor, eu preciso de ti. Aleluia. Não sei se você se identifica com o Jairo, ou se você se identifica com aquela pobre mulher. Não sei com qual dos dois, mas os dois eram pobres, a mesma coisa. Os dois estavam angustiados do mesmo jeito. Mas o Jesus diante do qual eles estavam era o mesmo. Que foi bom para um, foi perfeito para o outro, e não é diferente para conosco. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Feche os teus olhos agora mesmo. Aleluia. Vamos orar a Deus. Agora é a hora da oração. A casa do meu Pai será chamada a casa de oração. Aleluia. Senhor Deus,
A tua palavra foi ministrada nesta noite. Aleluia. Ela foi ministrada a todos. A semente foi lançada, foi esparcida nesse lugar. Oh Senhor, corações que eram terra fértil, que se abriram para receber a tua mensagem, a tua semente, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que a limpeza tua venha sobre eles, limpando esta terra, perdoando os pecados, colocando no lugar o que tem que ser colocado, removendo o que tem que ser removido. Mas faze-o tu, Senhor, faze-o tu. Não nos entregue, não permita que caiamos na mão do inimigo, mas queremos estar nas tuas mãos. Ó Senhor, limpa, transforma. Ó Pai, perdoa os pecados e sobretudo coloca uma inquietação em cada coração, que saia daqui dizendo nessa noite: eu preciso servir ao Senhor, eu preciso servi-lo, eu preciso. Não é uma opção, é uma verdade, é uma necessidade. Sou eu quem preciso. Alamalabacraia. Ó Senhor, que obras profundas aconteçam nessa noite, que os lares sejam alcançados, que a vida física, espiritual, emocional de cada um daqueles que aqui estão sintam o toque do Teu Espírito, Senhor, e se recordem que em Cristo, quando nós precisamos desse Salvador, Ele está aí e Ele está aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua obra em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Mas nós podemos cantar. Aleluia, aleluia. Cante junto. Dê o teu testemunho agora, cantando, pregando. Jesus te dá, aleluia. Juntos cantemos. Do começo, pode ser? Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando às vezes invade a sua alma, quando das águas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. Aleluia! O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, juntos, Jesus te dá.